Bom dia. Então, eu estava conversando com uma paciente e aí ela pediu para eu gravar falando o que eu falei para ela, então eu vou meio que tentar lembrar e falar, tá? Porque assim, o que acontece? Enfim, no caso dela, como que eu falo? Vou tentar ser bem sucinto. Enfim, no caso dela, tipo, financeiramente a coisa está bem complicada e a chance disso virar uma bola de neve é muito grande. Ponto. E aí, o que que eu estava conversando com ela? Mas isso serve para tudo, não só para a questão financeira, eu acho que isso serve para tudo. Por exemplo, para toda essa questão da quarentena e de não conseguir trabalhar, se você estiver sem renda, ou se você estiver preocupado, enfim, com o apocalipse ou qualquer coisa do tipo. Tá? É para tudo. Então é o seguinte: a primeira coisa que é legal a gente lembrar é que assim, é tudo muito novo, é tudo muito fresco. No sentido de assim, eu lembro que numa sexta-feira eu estava atendendo normalmente e na outra sexta-feira eu estava correndo para pegar uma caixa de livros para porque o prédio ia ficar fechado, né? Então assim, na terça-feira eu atendi uma pessoa e a gente tipo assim, será que vai parar? Será que não vai parar? O que que vai acontecer? Na quinta-feira já não, vai parar, vai fechar, é isso. Então assim, só qual que é a nossa grande questão aqui? Que a nossa mente ela gosta de previsibilidade. Ela gosta de sentir que ela sabe o que vai acontecer. E nesse contexto a gente não sabe, ok? Então a nossa mente ela sempre vai tentar, principalmente nesse momento, e é por isso que muita gente está sentindo ansiedade, porque a nossa mente sempre vai tentar ir para o futuro, para tentar entender o que acontecer, para tentar calcular os próximos passos. E assim, a gente viveu aqui no Brasil, em termos coletivos, não estou falando em termos individuais, um período muito bom, um período em que a gente tinha um certo nível de previsibilidade sobre como as coisas iam acontecer, quais seriam os próximos passos. A gente não teve nada muito disruptivo, a gente não viveu um período de guerra. A gente sempre sabia que a gente vai no mercado e a comida que a gente precisa vai estar lá. Então a gente sempre viu uma coisa muito linear, o que é muito tranquilo da gente controlar essa ansiedade em relação à nossa sobrevivência. Porque se eu for numa farmácia, eu sei que vai ter antibiótico. Se eu for no mercado, eu sei que vai ter comida. E por mais estranho que pareça isso, pessoas em situação de guerra não vivem isso, tá? Porque não se sabe, existem muitas interferências. Tem uma autora que eu amo de paixão, que é a Hannah Jorge, e que ela morou muito tempo no Líbano, e ela é uma cartomante. E ela falava assim que tem uma carta que chama o caixão. E ela fala, no Líbano, quando a carta do caixão aparecia, significava morte. E nos Estados Unidos, quando a carta do caixão aparece, geralmente significa ah, doença, né? Pelo nível de estabilidade que existe, né? Então, por exemplo, eu falo assim que às vezes as pessoas iam comprar pão e não voltavam. Você entende o nível? Né? Então ela vai contando de um bombardeio que teve e tal, e o pai dela saiu para comprar alguma coisa, na hora que ele tava voltando ele tava desviando de bomba, enfim, loucura tipo total. Mas por que eu fiz esse super adendo? Porque assim, aqui no Brasil a gente viveu um certo nível de previsibilidade. Essa quarentena está tirando a nossa previsibilidade. A maioria de nós nunca viveu uma situação em que as coisas podem mudar tão rapidamente, como aconteceu. Então a nossa mente ela vai para o futuro, ela vai tentar entender o que está acontecendo, o que pode acontecer daqui a um mês, daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses, e aí ela volta. Só que aqui é tão instável que a nossa mente não consegue fazer esse trabalho de calcular. E é aí que vem a ansiedade. Então, por exemplo, vamos supor que você não trabalhou e você tem que pagar o aluguel. Você fala, meu Deus, eu não consigo pagar o aluguel. Como que eu vou fazer para pagar o aluguel? E se eu for despejado? Então, você entende que você vai para cá, só que assim, aí você fala, mas eu tentei negociar com o cara do aluguel e não deu certo. Tá, mas não deu certo agora. Pode ser que daqui a 2 semanas dê certo. Você entende? Tipo, porque o terreno vai mudando, as situações vão mudando. Então, por exemplo, tudo bem, o cara não quer negociar agora porque ele só está sentindo que você não vai pagar o aluguel, mas que todo mundo vai pagar. A hora que ele perceber, talvez, que nem todo mundo vai pagar o aluguel, que 50% das pessoas não vão pagar o aluguel, talvez ele comece a pensar em formas de parcelar esse aluguel. Você entende a lógica? Porque assim, só vai.
não dá pra gente pensar no que vai acontecer daqui a 2 meses. Você entende? Isso não existe. Então, a melhor estratégia que a gente tem é tentar não ir para o futuro, porque a nossa mente ela vai para o futuro, porque a nossa mente ela tende a tentar reconhecer padrões e encontrar previsibilidades. Você entende? Isso é até uma questão psíquica nossa que, enfim, depois a gente pode conversar sobre isso, porque isso é super legal, sobre como a gente tende essa é a base do preconceito, você entende? Eu tento encontrar um padrão e encaixar na realidade. Então a gente tende a buscar padrões. Então, eu vou para o futuro, eu tento encontrar padrões. A hora que eu encontro muitas possibilidades, isso me causa ansiedade e aí eu fico mal. E aí eu tenho pânico, aí eu tenho hiperventilação, aí eu tenho uma crise de ansiedade, aí eu passo mal, enfim, é todos os sintomas da ansiedade. Então, qual que é a melhor estratégia nesse modelo? É tentar não ir para o futuro, porque esse futuro ele é muito incerto e as coisas podem mudar assim. Em todas as direções, em todas as direções. Não estou falando que vai ficar bom, pode ser que fique pior, você entende? A questão é, não dá para você calcular o futuro. Então, o que você faz? Eu gosto de pensar, quando a situação é assim, a melhor ferramenta que a gente tem é olhar para dentro, no sentido de buscar a nossa lista de recursos. Tá, e o que são recursos? São capacidades, habilidades, ferramentas e técnicas que a gente já tem, e que vão ajudar a gente em qualquer cenário. Então, por exemplo, corro o risco de não conseguir pagar o aluguel. Tá, mas eu, Daniel, não tenho medo de trabalhar em qualquer coisa. Ok, então se eu precisar fazer qualquer função, o que aparecer, eu faço. Ok, isso é um recurso. Então posso ficar mais tranquilo. Eu não tenho problema em diminuir meu estilo de vida. Então eu costumo comer fora, mas eu não tenho problema em me adaptar e comer só arroz e feijão. Então isso é um recurso. Eu já passei por uma situação parecida e eu superei. Isso é um recurso. Eu consigo pedir ajuda de tal fulano, de tal fulano e de tal fulano. Isso é um recurso. Eu consigo negociar isso, isso é um recurso. Então, tudo que você tem de ferramenta interna que possa ser útil, coloque isso na jogada, você entende? Começa a fazer uma lista de coisas na sua cabeça coisas que você sabe fazer, que você consegue acionar, você entende? Isso vai dando um conforto. Então, por exemplo, quando começou o corre do mercado, uma das coisas que eu ficava pensando eu não tenho problema de comer uma mesma coisa o dia inteiro. Então, tipo, sei lá, se acabar toda a carne e toda a salada e todos os legumes e eu tiver que comer só arroz, eu consigo passar muito bem 2 semanas, 3 semanas, um mês só comendo arroz. E isso me acalmava. Não que eu queira só comer arroz, mas de alguma maneira o fato de eu conseguir pensar que tá tudo bem eu só comer arroz, isso dava uma certa controlada na minha ansiedade em relação a isso. Você entende? Então, assim, a melhor ferramenta que você tem é começar a pensar nos seus recursos. Você entende? E esses recursos podem estar em diferentes níveis. Então, você pode falar, hoje eu trabalho como cabeleireiro, mas pode ser que essa crise tudo mude o mercado do cabeleireiro. Tá, mas eu sou um ótimo vendedor, eu sou um ótimo vendedor de porta em porta, eu sei fazer trabalho manual, eu sei fazer tal coisa, eu sei fazer tal coisa. Quer dizer, isso vai, de alguma maneira, acalmando, porque você não está tentando ir lá na frente tentando resolver um problema, você está lembrando o quão capaz você é de lidar com as coisas. Então, se você já passou por algum outro problema, ou uma crise de saúde na sua família, ou uma crise financeira, ou qualquer outra coisa, você superou, lembra disso, eu superei essa situação. Então, eu superei uma depressão, eu consigo lidar com uma perda financeira, ou eu consigo lidar com uma calamidade, porque eu superei uma depressão. Ou, enfim, qualquer coisa que você tenha que mostre sua força de vontade, sua flexibilidade, sua capacidade de se moldar, tudo isso vai servir para você agora para acalmar sua ansiedade, tá? Então é uma lista de recursos. Tipo assim, vocês lembram uma época, o pessoal falava, se nada dá certo eu vou, se nada dá certo eu vou. É mais ou menos essa ideia, um pouco mais sofisticada. Você entende? Então assim, de alguma maneira é reconfortante saber, por exemplo, para mim,
que se acontecer alguma coisa, eu estou disposto a fazer, eu estou disposto a vender, eu estou disposto a catar latinha, eu estou disposto enfim, você entende? Eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho medo de pôr a mão na massa, independente do que for. Isso é um recurso que eu tenho para me acalmar quando eu fico ansioso. Então começa a olhar para você a lista de os recursos que você tem. O que você tem aí que consegue te ajudar em qualquer situação, em qualquer momento. Deu uma virada, alguma coisa aconteceu, tá, o que eu consigo fazer? O que eu tenho de recurso? E pode ser recurso interno, pode ser recurso externo. Você pode falar, olha, eu tenho 2 carros, eu consigo vender um dos carros. Ou eu consigo vender o carro e andar de bicicleta, porque eu trabalho perto, então se eu precisar pagar uma dívida eu consigo vender um carro. Tipo, não precisa ir, não tenta abrir muito, você entende? No sentido de tipo, se vender o carro para você é doloroso, não pense nisso. Mas é a ideia de falar assim, eu achava que eu não tinha dinheiro, mas eu tenho 2 carros. E um carro é dinheiro. Sabe assim? Ai, que alívio. A ideia é você conseguir trazer esse alívio para você. E a melhor forma de trazer esse alívio não é tentando controlar o futuro ou prever o futuro, mas sim olhando para os recursos que você tem, para as habilidades que você tem e o quanto você já superou na sua vida. É isso, eu espero ter sido claro, eu espero ter ajudado. Deixe seus comentários, entra lá, vamos conversar no Instagram. Enfim, eu vou pôr um link aqui que tem um site, que tem os meus serviços. E aí lá embaixo vai ter o link para o YouTube, para o Instagram. Eu estou criando um grupo no WhatsApp, uma lista de transmissão no Telegram que são novas, enfim. Tá aí, se você não segue, não curte esse canal, a grande chance de você não seguir esse canal porque ele é novo. Dá seu like, curte, enfim. Faz o pacotinho completo aí que o pessoal pede. E vamos conversar, se você precisar de ajuda, meu WhatsApp vai estar lá, vamos trocar uma ideia por lá, tá bom? É isso, um grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo.